Olá, sejam bem-vindos! Segunda questão dissertativa da nossa semana Unicamp segunda fase 2023. Eu sou o professor Rodrigo do Carmo e esse é o Matemática na Raiz. O assunto da questão 2, polinômios e equações polinomiais. É um assunto que desde quando a Unicamp instituiu o formato teste na prova, ela tem cobrado ano a ano na primeira fase. Esse ano, no vestibular 2023, a Unicamp deixou o polinômio de lado na primeira fase. Então, provavelmente, é bem possível que você, candidato, vai encarar uma questãozinha de polinômio na segunda fase, né? E eu quis colocar uma questão que usa uma propriedade dos polinômios, mais especificamente sobre as raízes. E aí a questão ela tem dois aspectos. Qual é o primeiro? É trazer uma definição para você no enunciado, né? Então, o enunciado da questão traz uma definição, que é a definição de derivada, e o segundo aspecto, a partir dessa definição, trazer dois itens para a gente trabalhar com eles. Sem perda de tempo, vamos à questão. A questão é essa aí, então. Seja f de x um polinômio de grau n com coeficientes reais. Define-se a derivada de f de x como sendo aquele polinômio que está ali. Tá? Um polinômio de grau n-1 em que os coeficientes a n-1 e a1 são os mesmos empregados na definição de f de x. Uma das propriedades da derivada é, se uma raiz tem multiplicidade m em f de x, essa mesma raiz tem multiplicidade m-1 em f' de x. Ou seja, tem um polinômio, calculou a derivada, o que vai acontecer? A multiplicidade cai uma unidade, tá? E isso só vai valer se a multiplicidade for maior que 1, tá? Porque se for raiz simples, quando você faz a derivada, esse simples vira zero, e aí não tem relação nenhuma. Na verdade, tem algumas outras propriedades com relação ao gráfico de polinômio, mas isso aí foge do contexto pra gente agora, tá? Sabendo que f de x, com calma constante real, tem uma raiz dupla inteira, determine o valor de k e resolva a equação f de x igual a zero. Então ele está afirmando para a gente que aquele polinômio de terceiro grau, vamos lembrar que tem três raízes, tem uma raiz dupla e essa raiz é inteira. Tá? Então vamos começar a resolver. Né? Então a gente vai começar assim. Ó. Item A. Por hipótese, aquilo que o enunciado traz para a gente. F de x tem três raízes. E aí, pessoal, é o seguinte, ele falou que uma raiz é dupla, não é? Então ela vai se repetir, tá? Três raízes, alfa, alfa e beta, tá? São as duas duplas. É a raiz dupla, são as duas e uma simples. Né? E aí o que vai acontecer? Quando a gente for para o f' de x, o que vai acontecer com o f' de x? Ele é um polinômio de grau n-1, como está no enunciado. Então, na verdade, ele vai ter duas raízes. Tem duas raízes. E aí, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, cada vez que você faz a derivada, pela propriedade que ele passou, a multiplicidade cai uma unidade. Então, quais são as raízes do f' de x? Alfa e beta? Não, porque o beta é simples. Então, é alfa e gama. E aí, onde está a dificuldade? Está em entender como é que a gente calcula o f' de x, né? E aí a gente tem o seguinte, portanto, lembre-se do vídeo de ontem, né? Use e abuse. Quem é o f' de x? A ideia é a seguinte, o expoente do polinômio original, ele cai multiplicando o coeficiente e o expoente diminui uma unidade. Então, no x ao cubo, na derivada vai virar 3x². O x² vai virar 2x. E o menos 5x vai virar menos 5.
Perceba que não tem o termo independente, né, do polinômio original na derivada dele, tá? E aí a gente pode já colocar direto aqui, ó. Esse polinômio é igual a zero, né? Esse polinômio é igual a zero. Então aí a gente vai ter duas raízes. Ou x é menos 1, ou x é 5 terços. Confere no Bhaskara depois aí. Então veja, um é alfa, o outro é gama. Como ele falou pra gente que o polinômio original tem uma raiz dupla inteira, e o menos 1 é inteiro e o 5 terços não é inteiro, então a gente já pode associar de bate-pronto que o menos 1 é o alfa, o 5 terços é o gama. Portanto, pessoal, do f de x, o que a gente tem? A gente tem que aquele conjunto alfa, alfa, beta. Portanto, a gente tem alfa igual a menos 1 com uma raiz dupla. Tá? E aí o que acontece? Se alfa igual a menos 1 é dupla, a gente tem, vamos aqui em cima, que o f menos 1 é zero, já que ele é raiz do polinômio. Então daqui a gente tira aqui menos 1 a terceira menos 1 ao quadrado, estou substituindo no polinômio, menos 5 vezes menos 1 mais k é igual a zero, né? É igual a zero. Ou então a gente pode fazer o seguinte, né? Eu vou fazer um caminho diferente, vou mostrar para você algumas coisinhas aqui. A gente vai fazer algo diferente. O menos 1 é raiz, não é? Então se a gente fizer o algoritmo prático de Briot-Ruffini com o menos 1, então o último número do Briot-Ruffini vai ter que dar zero, né? Então aqui eu vou colocar o Briot-Ruffini, tá? E aí eu vou colocar no texto exatamente isso, aplicando o Briot-Ruffini. Ou então coloca assim, ó, se você não quiser colocar, coloque o que você está usando. E lembre-se do primeiro vídeo. Resultados clássicos não precisamos demonstrar, tá? Então Briot-Ruffini para x igual a menos 1. Como é que vai ficar? Menos 1, aí eu vou ter o coeficiente de x à terceira, o coeficiente de x ao quadrado, o coeficiente do x e o termo independente, né? Abaixo o primeiro, multiplica e soma, vai dar menos 2. Multiplica menos 2 com menos 1 dá 2, com menos 5 dá menos 3. Coisa boa. Menos 3 com menos 1 dá 3, com k dá k mais 3. E aí o que acontece? Aquele número que a gente usou é raiz. Portanto, k mais 3 é zero. Então daqui a gente tira que o k vale menos 3. E aí ele pediu para a gente resolver a equação f de x igual a zero, né? É um polinômio do terceiro grau. Aplicamos o Briot-Ruffini, a gente diminui o grau do polinômio, né? Portanto, as outras raízes são raízes daquele polinômio que está ali, tá? Então vamos colocar aqui. Logo, x quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Portanto, fazendo a continha, x é igual a menos 1, que nós já esperávamos, ou x é igual a 3. Tudo bem? Essa é a resposta do item A. Tá? Essa é a resposta do item A. Ah, o videozinho tampou o Briot-Ruffini ali, né? Deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo, então. O videozinho tampou o Briot-Ruffini. Tá, eu apaguei. 1, 2, tá, ok. Então aqui a gente vai escrever aqui, ó. Pronto, para aparecer bonito aí para você. Deixa eu ver, aí agora tá aparecendo. Para x igual a menos 1. Tudo bem? E no item B, ele coloca pra gente o seguinte, né? No item B ele coloca pra gente o seguinte. Determine o polinômio f de x mônico de menor grau e coeficientes reais, tal que f' de 2 é igual a 0 e o número complexo z igual a 1 mais i é raiz de f de x. Pessoal, quando ele pede o polinômio de menor grau, essas ideias que ele passou pra gente, elas vão ter que ser no limite da quantidade, né? Então ele falou que f' de 2 é igual a 0. Então, o que significa isso, né? Então a gente vai resolver assim, ó.
Então, do enunciado o que nós vamos ter? X igual a 2 é raiz de f' de x. Então, x igual a 2 é raiz dupla de f de x. Então eu já tenho duas raízes. Tudo bem? O que mais? Z igual a 1 mais i é raiz. Então, um teorema importante, tá? Mesmo a Unicamp tirando do edital o número complexo, ela coloca no edital raízes imaginárias do polinômio. Cuidado com isso, tá? E aí, qual que é a ideia? Se o número complexo é raiz, o seu conjugado também é, né? E o que é o conjugado de um número complexo? É só trocar o sinal da parte imaginária, tá? E aí a gente vai ter, na verdade, quantas raízes? Nós vamos ter aqui duas, nós vamos ter aqui uma, nós vamos ter aqui outra. Como ele quer o polinômio de menor grau, para satisfazer a condição, então o polinômio tem grau 4, porque tem 4 raízes. Tá? Portanto, f de x é igual a 4, que multiplica. Fatoração do polinômio é x menos cada uma das raízes, tá? E mesmo sendo dupla, a gente vai contar o número de vezes que ela é raiz, tá? No caso dupla, a gente vai contar 2 vezes. 1 menos i, né? Mas deixar o polinômio desse jeito não é legal. E aí falta uma informação, hein? O que significa dizer que é mônico? Que esse cara aqui vale 1, tá? É uma definição que a gente não tá tão acostumado assim no ensino médio, mas que é boa. Portanto, pessoal, quem que é o f de x? O f de x é x menos 2 ao quadrado, que multiplica. Se você fizer a distributiva, você vai chegar em x quadrado menos 2x mais 2. Tá? Então esse é o polinômio. Tudo bem? Quer abrir? Então abra. Né? F de x é igual a x quadrado menos 4x mais 4, que multiplica x quadrado menos 2x mais 2, tá? E é a distributiva, se você quiser terminar, fique à vontade, tá bom? Mas eu penso que pode deixar aí, tá? Essa foi a questão 2 da semana de revisão para discursivas de matemática para a segunda fase da Unicamp. Gostou? Deixa o joinha, faça o seu comentário sobre a questão e até o próximo vídeo.